Olá pessoal, para você que não me conhece, professora doutora Aline Davi, e hoje eu vou te falar sobre um exame que a gente normalmente tem um bom panorama, mas que nem sempre a gente consegue confiar nele. Qual que é esse exame? O exame da hemoglobina glicada. Então vejam que quando a gente avalia a glicemia desse paciente de jejum, ela pode ser um panorama interessante, mas a hemoglobina glicada consegue avaliar essa glicemia mais a longo prazo, então em cerca de 120 dias. Então, muitas vezes você consegue avaliar de modo mais aprofundado como que se comportou essa glicemia desse paciente ao longo desse tempo. Então, é um bom panorama bem interessante para avaliação, enfim, desse paciente, até mesmo avaliação se o seu cardápio deu certo, se de repente influenciou nessa glicemia desse paciente. Então, é super interessante. Só que, vejam só, se eu falo em hemoglobina glicada, eu tenho uma hemoglobina que está conectada à glicose, né? Agora pensa só, se meu paciente tem alguma alteração, alguma anemia, o paciente tem alguma alteração nessa hemoglobina. Lembrando que a hemoglobina é uma proteína conectada ao ferro e ela faz parte da hemácia, então é uma célula, né? A gente tem a hemoglobina, que é uma proteína que está dentro dessa hemácia, que é uma célula. Então lembre que essa hemácia é importante para transporte de oxigênio também para esses indivíduos. Se esse paciente tem alguma alteração, por exemplo, alguma anemia ferropriva, se o paciente apresenta alguma alteração na formação dessa hemoglobina, dessa hemácia, se ele tem uma baixa de vitamina B12, se ele tem uma anemia megaloblástica, enfim, consequentemente, esse panorama de hemoglobina glicada não vai ser tão interessante assim. Então, cuidado! Primeiramente, verifique antes de olhar só a hemoglobina glicada, avalie esses panoramas, avalie como está essa hemoglobina. Se de repente esse paciente apresentar uma anemia, por exemplo, nós temos outros exames que são semelhantes à hemoglobina glicada, como a frutosamina. Essa frutosamina tem uma ação semelhante, afinal nós temos a conexão da glicose a uma proteína, como por exemplo a albumina, e a duração dessa conexão dessa glicose com essa proteína dura por volta de 2 a 3 semanas. Então vejam bem, se o seu paciente apresenta essa anemia, não avalie de modo assim muito aprofundado essa hemoglobina glicada. Tentem verificar outros pontos, como a frutosamina, para que tenha um diagnóstico, um acompanhamento desse paciente melhor. Espero que você tenha gostado e até a próxima.